Amém? Feche seus olhos, vamos orar. Pai, queremos te pedir que nessa noite a tua palavra possa inundar os nossos corações. Querido Espírito Santo, fala conosco nessa noite. Que o teu Santo Espírito possa nos ajudar. Que o teu Santo Espírito possa nos guiar pela tua palavra, Senhor. Muito obrigado, Jesus, pela oportunidade que o Senhor nos dá de podermos te conhecer por meio da tua palavra, Pai. Fala ao coração de cada um. Eu não sei como os meus irmãos, meus amigos chegaram aqui, mas o Senhor sabe. Que o Senhor possa tocar em cada coração e ministrar dentro deles. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Antes de nós lermos o nosso texto base, como eu li de manhã, coloca para mim por gentileza, Salmo 119, versículo 105. Olha o que diz: lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para os meus caminhos. Pode deixar aí um pouquinho. O que isso significa, irmãos? A palavra de Deus, quando você vem à igreja, quando nós ouvimos a palavra de Deus, ela tem um intuito. Ela tem um intuito de entrar na nossa vida, entrar no nosso coração e produzir uma transformação em nós. Não adianta a gente vir na igreja, ouvir uma palavra bonita, sair até empolgado, emocionado, tocado, e olha que a gente virar ali na esquina ali, aquilo tudo foi apenas uma coisa bonita que você ouviu. Não. A palavra ela quer se tornar um alimento para nós. A palavra ela quer se tornar vida. Ela quer, como diz o salmista aqui, lâmpada para os meus pés e luz para os meus caminhos. Imagine você numa estrada no seu carro, você tem o farol baixo, não é? E você tem a luz o quê? Alta. O farol baixo te faz evitar os buracos, as coisas que podem acontecer nos poucos metros do seu carro. E a luz alta te mostra lá na frente, o que está tendo no caminho lá na frente, uma curva, uma lombada, uma coisa que você vê longe. Assim também é a palavra de Deus, ela mostra o seu presente, mas ela mostra também o seu futuro. E essa palavra, ela precisa produzir vida dentro de nós. Agora, abra também em Tiago capítulo 1, versículo 23, Tiago 1, verso 23, olha o que diz, versículo 22, perdão, volta 1, tornai-vos, pois, praticantes da palavra, e não somente ouvintes, enganando-os a vós mesmos. Se eu só sou um ouvinte da palavra de Deus, eu não pratico, a hora que eu viro ali, eu esqueço, eu estou enganando a mim mesmo, né? Porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se ao homem que contempla no espelho seu rosto natural. Pois a si mesmo se contempla e se retira, e para logo se esquece de como era a sua aparência. Mas aquele que considera atentamente na lei perfeita, na lei da liberdade, nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas operoso praticante, esse será bem-aventurado no que realizar. Amém, irmãos? Então a palavra de Deus, todos os domingos, todas as reuniões que nós estamos aqui, todas as vezes que você vem para ouvir a palavra de Deus, o intuito é o quê? Te dar uma ferramenta, te dar um alimento para que você possa receber dessa palavra vida dentro de você. Imagine você vai numa loja, você vai num restaurante ou um lugar de delivery. E você vai lá buscar a comida. E você chega lá, eles começam a preparar aquele prato, lindo prato ali, numa bandeja, não sei, num recipiente e tal. O cheiro te embriaga, aquilo mexe com você e tal. E põe numa embalagem linda. Aí você pega aquilo, leva para casa e põe em cima do armário, põe dentro da geladeira ou deixa em cima da mesa e não come. Vai fazer um efeito, aquele alimento vai produzir algum efeito no seu corpo, sim ou não? Não. Assim também é a palavra de Deus, irmãos.
O intuito nosso é que quando você ouça a palavra de Deus, aquilo que foi ensinado aqui vai te ajudar, porque é no dia a dia, é amanhã no seu trabalho, é lá nas circunstâncias do seu casamento, é lá nos conflitos da família, a hora que surgir a situação, onde surgiu o problema, o que vai acontecer? Você vai começar a se lembrar da palavra que Deus ministrou no seu coração, e você vai se apegar nela, e vai segurar nela, e falar assim, opa, eu aprendi que diante dessa circunstância, eu preciso reagir dessa forma assim, eu aprendi que se baterem numa face minha, eu não tenho que sair para pancada, eu preciso virar outra. Eu aprendi a ter um comportamento diferente. Quando um está irado, um está no casamento querendo brigar, eu aprendi que eu preciso ser manso. Eu aprendi que bem-aventurados são os pacificadores. Então a palavra, irmãos, tem esse intuito de trazer esse alimento e essa força no seu dia a dia. Nós não queremos aqui deixar você só empolgado. Nós não queremos deixar você animado, feliz, falar, ô pastor, olha que bênção. Tá certo, a gente fica tudo isso. Mas o maior desejo do nosso coração é que essa palavra se torne vida e ela se torne uma prática no seu caminhar, no seu dia a dia. Amém? E eu quero compartilhar com você nessa noite, querido, algo que Deus ministrou ao meu coração, como essa palavra me ajudou nos momentos mais difíceis da minha vida, porque nem sempre as coisas acontecem da maneira como nós gostaríamos que elas acontecessem, e nós temos uma enorme dificuldade de aceitar e de administrar situações que fogem do nosso controle, situações que fogem do jeito que a gente gostaria que aquelas circunstâncias acontecessem. O tema que eu dei a ela, eu já ministrei essa palavra aqui, pelo menos 2 vezes. Deus me deu ela a primeira vez, muitos anos atrás, e ministrei ela mais recentemente, há uns 2, 3 anos atrás, véspera da pandemia. Eu me lembro que eu orando, buscando a Deus, e algumas palavras começaram a vir no meu coração. Não tem nada a ver, não tem problema nenhum repetir as mesmas pregações, porque a gente nunca fala a mesma coisa, né? E o que eu falo de manhã eu não consigo, irmãos, falar do mesmo jeito de manhã, igualzinho falar de noite. Tem dia que Deus fala um negócio totalmente diferente de manhã, e à noite é a mesma palavra, mas com coisas. O que dirá? Então, mas eu não tenho muito hábito de repetir algumas palavras, e antes da pandemia, eu comecei a repetir algumas palavras, que eu já estava ministrando pelo menos umas 8 a 10 palavras, eu fui ministrando elas novamente. Eu não sabia que Deus estava me preparando por meio da palavra, porque quando nós falamos aqui, não pense você que nós também não estamos sendo ministrados. Sabe aquele culto que você fala assim, nossa pastor, Deus falou comigo, olha, Deus me catou. Pois é, antes dele pegar você, ele me pegou primeiro. Pastor do céu, eu levei umas varadas aqui. Pois é, para a gente não apanhar sozinho. Mas antes as varadas veio em mim primeiro. Então nós somos ministrados também pela palavra. A mesma palavra que a gente ministra também ela funciona. Precisa funcionar também na minha vida. Eu também preciso praticar aquilo que eu prego, aquilo que eu falo. E Deus me fez ministrar essa palavra antes da pandemia, porque eu não sabia o que estava para vir na minha vida. Eu não vou entrar nos detalhes aqui, com relação ao que eu passei, já dei esse testemunho aqui, foi quando eu peguei Covid, foi bem no comecinho da Covid, aquela coisa doida, né? Ninguém sabia de nada, aquele medo, não tinha vacina, não tinha nada, não tinha informação direito, e a mídia fazendo aquela pressão, e todo dia relatório de gente sendo entubada, quantos estão internados, quantos caiu e quantos morreu, todo dia tendo relatório, pum, eu pego Covid nessa época, bem no comecinho do negócio, naquela cepa bem violenta, que matou milhares e milhares de pessoas, milhões de pessoas mundo afora. E eu fiquei muito ruim, fiquei praticamente 30 dias afastado da igreja, 13 dias no oxigênio, e por 2 vezes senti a morte bater na minha porta, e pensei que eu ia deixar minha mulher viúva.
Mas Deus foi poderoso. Mas essa palavra aqui, irmãos, me ajudou nesse momento. Porque quando nós passamos por situações adversas, quando nós passamos por situações contrárias, nós temos uma tendência muito grande de acharmos se somos merecedores ou não de estarmos passando determinadas coisas. Quem aqui já não se perguntou por que eu estou passando por isso? Por que isso está acontecendo comigo? Por que eu passei por essa crise? Por que eu passei por essa tempestade? Por que isso aconteceu? Por que essa doença bateu na minha porta? Por que essa situação financeira mais difícil bateu na minha porta? Por quê? Eu sou um cara bom, eu sou uma pessoa boa, eu trabalho bem, sou uma boa mãe, sou um bom pai, sou um bom funcionário, sou um bom patrão, sou uma boa pessoa. Por quê? Eu não mereço isso. A gente age assim. A gente tem a tendência de pensar assim. Mas a palavra de Deus, irmãos, diz que nós estamos vivendo num mundo que jaz no maligno. E o próprio Jesus nos alertou e nos disse, nos orientando, dizendo: no mundo passareis por aflições. Mas ele completa: mas tende bom ânimo, porque eu venci. Deus nunca prometeu que seria fácil, mas ele falou que seria possível. Às vezes as coisas não são fáceis, mas elas são possíveis. O que você está vivendo não é fácil, o que você está passando não é fácil, mas eu quero dizer uma coisa para você, com toda certeza, é possível você vencer. Você só precisa usar as ferramentas, você só precisa usar as armas corretas diante dessa circunstância. E aqui em Daniel capítulo 3, tem uma história muito conhecida, versículo 1. Nós vamos ler alguns textos aqui, eu vou tentar resumir aqui para a gente, que o texto, a passagem é longa. Mas é a história do rei Nabucodonosor, que era o rei do reino da Babilônia. O rei da Babilônia, o cara mais poderoso da terra. E esse homem então tinha muito no seu reino, tinha muitos funcionários, tinha os líderes, tinham as pessoas que cuidavam do seu reino. E ele então cresceu de uma tal maneira, e ele resolveu um dia fazer uma estátua gigante. E ele então convoca todas as suas autoridades para participarem dessa inauguração da estátua. Só que não estava no edital de convocação um fator que ia acontecer na reunião. Daniel capítulo 3, versículo 1. Coloca aí para mim, por favor. O rei Nabucodonosor fez uma imagem de ouro que tinha 60 côvados de altura e 6 de largura. Levantou no campo de Dura, na província da Babilônia. Então o rei Nabucodonosor mandou ajuntar os sátrapas, os prefeitos, os governadores, os juízes, os tesoureiros, os magistrados, os conselheiros e todos os oficiais das províncias, para que viessem à consagração da imagem que o rei Nabucodonosor tinha levantado. Ou seja, ele só chamou a autoridade. Chamou o povão não. Chamou só gente de cargo de alto escalão do governo, prefeito, governador, juízes, essa galera que ele chamou. E o reino era muito grande, deu, a Bíblia não fala quantas, mas eu acredito que foram alguns milhares de pessoas. E esse povo se ajuntou para a inauguração dessa estátua. Só que no edital de convocação não estava o que está aqui agora. Isso aqui foi uma surpresa. Versículo 3 vai falar que ajuntaram eles todos, né? Versículo 4. Nisto, o arauto apregoava em alta voz: ordena-se a vós outros, ó povos, nações e homens de todas as línguas. No momento em que ouvides o som da trombeta, do pífaro, da harpa, da cítara, do saltério, da gaita de foles e de toda sorte de música, vos prostrareis e adorareis a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor levantou. Até aí tudo bem. Vamos fazer essa imagem aqui, nós vamos tocar os instrumentos aqui. E a hora que vocês ouvirem os instrumentos tocando, todo mundo precisa se prostrar e adorar essa imagem aqui. Até aí tudo bem. O problema é o que vem aqui depois, irmãos. A questão é o que vem aqui depois. Versículo 6. Qualquer que se não prostrar e não adorar, será no mesmo instante lançado na fornalha de fogo ardente. Isso não estava no edital de convocação, irmão.
Porque se tivesse, talvez muita gente que não queria se prostrar diante daquela imagem tinha faltado naquele dia. Porque o homem pegou pesado aqui. Ele não falou assim, ó, quem não se prostrar, eu vou cortar as férias, não vai ter 13º, não vai ter promoção, vai ser rebaixado de cargo e pode até ser mandado embora, beleza. Mas quem não se prostrar vai morrer. O cara pegou pesado, irmãos. Pegou pesado e não deu tempo para ninguém pensar. Preste atenção no que eu vou te dizer aqui. Muito importante isso. Existem momentos na nossa vida, existem circunstâncias na nossa vida, que nós não temos tempo para pensar. Já viu aquele ditado, ou você tem café no bule, ou você não tem café no bule, não dá tempo de fazer. Traduzindo ele para o nosso evangeliquez, significa, ou você tem óleo na botija, ou você tem óleo na lamparina, ou você não tem. Tem hora, irmãos, que a gente passa por momentos, né? A gente passa por circunstâncias contrárias, e é muito bom, a Bíblia fala que na multidão de conselhos há sabedoria, e peca quem é precipitado. É muito bom você ter gente do seu lado, por isso que nós temos a semana D, que é de discipulado, por isso que nós temos os grupos de discipulado, por isso que nós temos os grupos familiares, por isso que nós pastoreamos a igreja, aconselhamos, porque é muito importante você buscar orientação, você buscar uma ajuda numa circunstância. Mas você já reparou que tem hora que não dá tempo de a gente pedir ajuda? Tem hora que não dá tempo de você buscar uma orientação. Já pensou? Se você está lá no seu trabalho e de repente tem uma mulher que está dando em cima de você, e de repente vocês dois ficam sozinhos na sala, e ela chega para você, desabotou o botão e fala assim, faz assim, ó, abre e fala assim, vem. Aí você fala assim, peraí que eu vou ligar para o meu pastor. Peraí que eu vou ligar para o meu pastor. Pastor do céu, acorde, sangue de Jesus tem poder. A mulher abriu a blusa aqui e falou, eu vou, eu não vou. A carne está querendo eu ir, que eu vá, mas o Espírito está mandando eu não ir. Pastor, o que eu faço? Irmão, não dá tempo de ligar para ninguém não, irmão. Não dá tempo de ligar para ninguém não. Ou você tem óleo na botija, e naquela hora ali você faz igual José do Egito, a hora que a mulher partiu para cima dele, irmãos. A mulher de Potifar chegou uma hora que encantou, ela já estava dando em cima do cara fazia tempo, mas chegou um dia que nos empregados da casa não tinha ninguém lá, e ela falou assim, é hoje que esse moleque, esse menino não escapa, hoje eu vou pegar esse menino. E a hora que ela se viu sozinha com ele, ela partiu para cima dele. Ali não deu tempo de José ligar para ninguém não, irmão. A única coisa que deu tempo é dele fugir, ela agarrou na roupa dele assim, rasgou, e o cara saiu vazado. Tem hora na nossa vida que não dá tempo de pensar. E esse aqui foi um momento. Porque a hora que eles acabaram de falar, o instrumento tocou. Eu acredito, irmãos, que não deu tempo nem deles conversar um com o outro. E aí, você vai, porque eram 3, Sadraque, Mesaque e Abednego, que eram os nomes babilônicos que eles haviam recebido lá na Babilônia. Não deram tempo talvez nem deles conversar. E aí, você vai prostrar ou não vai? Porque eu não vou não, também não vou não. E você também não vou não. Então beleza, vamos ficar nós 3 aqui. Não deu tempo, porque foi muito rápido. O cara deu a palavra, o arauto falou que ia acontecer, em seguida os instrumentos tocou e todo mundo se prostrou. Aí ficou os 3 bonitos em pé, irmãos. Imagina a cena, né? Imagina a cena. Vamos fazer essa cena aqui? Vamos fazer essa cena? Vamos lá. Renato, Marcelo e Sandra. Vai ser os 3. Vamos ficar todo mundo em pé. Todo mundo em pé. Todo mundo em pé. Olha a cena, irmão. Agora imagine isso no meio de milhares de pessoas, sem poltrona, sem nada, né? O arauto do rei dá a palavra, olha, quem não se prostrar vai ser lançado na fornalha de fogo, assim, assim, assim. E em seguida, o arauto toca as trombetas. Pará! Ah, irmão.
Imagina, quem estava assim na hora, o pescocinho já virou. E diz aqui o texto, irmãos, que na hora, a ficha corrida dos caras chegou lá. Chegou na mão de Nabucodonosor. Na linguagem policial, e a capivara dos meninos chegou. Ó, tem 3 funcionários seus lá da província da Babilônia, fulano, ciclano e beltrano, que os caras não se prostraram. E aí os caras dão aquela pimentada a mais, né? Não fizeram caso de ti, ó rei. Em outras palavras, você vai deixar passar barato? Pode sentar, obrigado, querido. Aí o rei chama lá na frente. E vem os 3 lá na frente. Aí Nabucodonosor, imagine, irmãos, a afronta. 3 funcionários dele, todo mundo, milhares de pessoas se prostram, só 3 bonitos ficam de pé. Aí ele fala assim: é verdade que vocês não adoram os meus deuses? E vocês não fizeram caso da minha imagem que eu fiz? Vocês não sabem que eu tenho poder para tirar a vida de vocês? Então eu vou dar mais uma chance para vocês. Vou tocar o instrumento mais uma vez para vocês. Se vocês não se prostrarem, eu vou jogar vocês nessa fornalha e vou acender 7 vezes mais. Aí ele estava imaginando que os caras iam tremer na base e iam ceder. Aí Daniel, um deles, fala assim para ele: olha, rei, eu estou resumindo aqui nas minhas palavras, tá, irmão? Talvez não, você vai ler o texto, você vai ver que está muito mais bem colocado. Ó rei, o negócio é o seguinte: quanto esse negócio de que se o senhor vai nos matar, ou nós vamos viver, se o senhor vai nos jogar, ou vai nos livrar, isso para nós não importa. Porque se o nosso Deus, a quem nós servimos, quiser nos livrar, Ele vai nos livrar. Se Ele não quiser nos livrar, nós vamos morrer na fornalha. Mas saiba de uma coisa: nós não vamos nos prostrar diante dessa imagem. Ah, irmão, diz o texto que o rei da Babilônia ali na hora se transfigurou. Versículo 19: então Nabucodonosor se encheu de fúria e, transtornado o aspecto do seu rosto contra Sadraque, Mesaque e Abednego, ordenou que se acendesse a fornalha 7 vezes mais do que se costumava. Irmãos, o cara ali na hora endemoniou. Bobear, virou a mão, isso aqui é coisa minha, tá? Virou a mão para trás, mudou até a voz ali na hora ali, porque ele foi afrontado por 3 funcionários dele, irmão. Chamou os soldados. Versículo 21, então estes homens foram atados com seus mantos, suas túnicas e chapéus e suas outras roupas, e foram lançados na fornalha sobremaneira acesa, porque a palavra do rei era urgente, e a fornalha estava sobremaneira acesa. As chamas do fogo mataram os homens que lançaram de cima para dentro a Sadraque, Mesaque e Abednego. Olha só, mandou acender 7 vezes mais, amarraram os meninos, os rapazes, e os soldados, os caras foram lá e jogaram eles dentro. O negócio estava tão quente que só de chegar na porta, os caras que chegaram na porta morreu. Chegou na boca da churrasqueira, estava tão quente que os caras morreu. Imagina, pensa num negócio quente, irmão. Pensa. O que eu quero te mostrar nessa noite? Nós não temos a ideia, irmãos, porque nós sempre preferimos um caminho que nos é mais satisfatório. Quando eu ministrei, eu dei o tema nessa palavra: o Deus dá e o Deus na. O que é melhor? Em outras vezes eu ministrei: o que é melhor? O dá ou o na? O Deus dá e o Deus na. O que isso significa? Que Ele é o Deus que nos livra da fornalha, mas Ele é o Deus também que nos livra na fornalha. É claro que a gente sempre prefere o quê? O dá.
Mas nós sabemos, por via de regra, que a vida não é assim, irmãos. Às vezes nós temos que passar por determinadas circunstâncias. Às vezes nós passamos por determinados problemas. Nós passamos por determinadas crises. E quando eu passei, eu achei que eu ia morrer. O que me fez segurar, eu falei: Senhor, o Senhor podia. Quantos aqui, a Covid foi uma gripezinha? Eu tinha gente aqui na igreja, irmãos, que a gente sabia das debilidades de saúde, que eu ficava pensando: Deus, tem misericórdia de fulano, porque se fulano pegar, vai morrer. Eu pensava comigo, por causa da debilidade, das comorbidades que a pessoa tinha. Pegaram Covid, irmãos, passou assim, ó, de letra, resfriadinho. Eu, teoricamente, saudável, sem nenhuma comorbidade, vamos dizer assim, peguei e quase morri. 13 dias no oxigênio. Saturação chegou um pouco mais de 70. Falta de ar louca. Nunca tinha tido isso na minha vida. Mas o que me ajudou, em vez de eu ficar questionando por que eu estou passando por isso, é assim que o Senhor me recompensa. Eu sou pastor, eu ajudo pessoas, eu prego a tua palavra e tal, e isso e aquilo. Por que eu, uma pessoa tão boa, estou passando por isso? Não, irmãos. Eu me assegurei em Deus, e eu falei: Senhor, e eu lembrei dessa palavra, irmãos, no auge da minha crise, eu lembrei dessa palavra, e eu falei assim: Senhor, o Senhor podia ter me livrado da fornalha, mas já que eu entrei nela, eu confio no Senhor, que o Senhor vai me livrar também na fornalha. Irmãos, nós não temos a ideia, nós não temos a dimensão, porque eu tenho certeza absoluta, que você já passou por algumas dificuldades, algumas tempestades, mas foram mais os livramentos que Deus produziu na sua vida, do que as tempestades que você passou. O problema, a questão é que nós não temos a dimensão, nós não entendemos, porque muitas delas nós nem percebemos. Sabe aquele dia que você foi sair de casa, e você foi dar partida no carro, e o carro fora do normal, não era costume do carro, ele demorou para pegar, e você perdeu ali alguns 20, 15 segundos, 30 segundos no máximo. Você deu partida, ele não pegou. Você deu partida, ele não pegou. Talvez um dia nós vamos ter ideia lá no céu, quando nós estivermos com o Senhor, Ele for passar a nossa vida, nos mostrar a nossa vida, os nossos livramentos. Ele vai nos mostrar, dizer assim: meu filho, naquele dia que o seu carro demorou 30 segundos para pegar, tinha um louco em tal esquina, que ia vir com tamanha velocidade. Aquele cara ia te pegar no meio, e talvez você e a sua família toda ia morrer. Sabe aquele momento que você ficou na estrada ali atrás daquele caminhão louco, reclamando que o caminhão estava devagar, e você queria ultrapassar até no lugar errado? Aquele tempo que você ficou ali foi suficiente para evitar que aquele louco, que aquele bêbado, que aquele outro motorista com sono viesse ao seu encontro e batesse de frente com você e levasse você e toda a sua casa. Nós não temos a dimensão, irmãos, nós não temos a ideia do tanto que o Senhor já nos livrou e nós nem ficamos sabendo. Mas, por tudo, entretanto, existem algumas coisas que nós precisamos passar. Romanos diz assim, o autor de Romanos fala assim a respeito de Jesus: embora sendo filho, falando a respeito de Jesus, aprendeu a obediência pelas coisas que ele sofreu. Existem situações que elas querem produzir uma transformação dentro de nós. Como eu disse, Deus é o Deus que nos livra da fornalha, mas Ele é o Deus que nos livra na fornalha. Ele é o Deus que nos livra da cova dos leões, mas Ele é o Deus que nos livra na cova dos leões.
Ele é o Deus que nos livra da tempestade, mas Ele é o Deus que nos livra também na tempestade. O mais importante é você entender que Ele está com você. Que Ele está com você. Que se você entender isso, quando você passar por uma tempestade, porque às vezes nós entendemos e nós sentimos que o Senhor está conosco naquele momento difícil. Você lembra quando os discípulos estavam passando por uma tempestade no barco? A Bíblia relata dois momentos desse que eles passaram. Jesus estava no barco, estava dormindo. Enfrentaram uma grande tempestade e acharam que ia morrer. Acordaram Jesus e estavam vendo Jesus ali. Mas outra tempestade, Jesus não estava no barco. Lembra da passagem? E eles achavam que eles estavam sozinhos. Mas diz a Bíblia que Jesus tinha subido ao monte para orar. E de longe ele viu o que eles estavam passando. E ele decidiu o quê? Ir ao encontro deles. Os olhos do Senhor estão voltados para nós constantemente, irmãos. Não pense você que Deus se esqueceu de você. Não pense que Deus não se importa com os seus problemas. Não pense que Deus não se importa com as suas necessidades. Não pense que você está passando por essa tempestade e Deus não está nem aí para você. Não pense você que Deus está alheio a todo esse problema. Não seja como eu, que pensava que Deus tinha muito mais coisa para resolver do que olhar para um mero barretense, filho da Dona Maria. Não pense você. Os olhos do Senhor estão voltados para cada momento da sua vida. O que nós precisamos é entender, porque às vezes dentro desse processo de passarmos pela tempestade, nós não temos a reação correta. A gente reclama, a gente murmura, a gente culpa as pessoas. A gente arruma um culpado, é o meu marido, é a minha mulher, é o meu patrão, é a cidade, é o governo, é fulano, é Beltrano, é isso, é aquilo. Não. Não. Ninguém foi culpado. Ainda que uma pessoa foi o agente transmissor do vírus para mim, mas ela também não sabia, nem ela sabia que ela tinha um vírus. Depois que ela ficou doente, eu fiquei doente, e ela foi de boa. Passou como fosse uma gripe. Mas eu tive que passar, irmãos. Eu podia reclamar, eu podia questionar, eu podia murmurar, eu podia fazer um monte de coisa. Mas a palavra de Deus me ajudou, irmãos. Porque deixa eu dizer uma coisa para você. Reclamar resolve o problema, irmãos? Reclamar, responda para mim, sim ou não? Reclamar resolve o problema? Responde para mim, sim ou não? Murmurar resolve o problema? Achar um culpado resolve o problema? Não resolve, irmãos. Eu tinha esse caminho, eu questionava, eu reclamava, fulana, poxa vida, passou o vírus para mim. Ó Deus, por que o Senhor me deixou passar por isso? Não, irmãos. E aí que eu volto e digo para você mais uma vez, que a palavra, ela tem esse poder de nos ajudar nas horas difíceis da nossa vida, na nossa caminhada. Ali, irmão, eu não tinha tempo. Eu não tinha tempo para ligar para o meu líder, porque eu não estava dando conta nem de falar. Os irmãos aqui na época acompanharam, a Débora gravava os áudios e punha no grupo lá dos pastores, dos líderes de oração pela minha vida, porque eu não conseguia falar, irmãos. Eu não conseguia conversar. Eu fui levado para o hospital, a ambulância foi me buscar lá em casa para pegar eu no meu quarto, teve que levar um tubo de oxigênio. Eu não tive tempo. Mas eu tinha o quê? Eu tinha essa palavra. Eu tinha a palavra de Deus para me apegar, irmãos. Eu tinha a palavra de Deus para me apegar. Eu tinha as promessas de Deus para me segurar. Eu tinha as promessas de Deus para mim me firmar. Eu fiz isso aqui uma vez, não me leve a mal, tá? Não me leve a mal, vou fazer de novo, só para você poder entender. Isso aqui precisa ser uma rocha para você
se apoiar na palavra de Deus, irmãos. Não estou pisando na Bíblia não, só estou ilustrando para você, que é um lugar de você se apoiar, de você se firmar. Aqui nessa palavra, os seus pés estarão o quê? Seguros. Se você se apegar às promessas de Deus, se você se apegar à palavra de Deus, se os seus pés se firmarem, pode vir a tempestade que for, você não vai afundar. Pastor, por que a gente passa por isso? O texto aqui me fala, e eu estou caminhando para nós orarmos. Deus, quem chegou na porta morreu, mas os caras que foram lançados lá dentro, não aconteceu nada. Nada com os caras. A não ser uma coisa. Algo queimou dentro daquela fornalha. Você prestou atenção no texto? Antes de jogarem eles, o que fizeram com eles? Amarraram os caras. Jogaram eles dentro da fornalha. Que jeito que eles estavam andando dentro da fornalha, irmão? Passeando o quê? Soltos. O quarto homem junto com eles, Jesus junto com eles lá, passeando, irmãos. Essa tempestade, essa provação, essa tribulação, essa crise, pode ser um fator para você descabelar. Ou pode ser um lugar para você fazer o quê? Tirar um passeio. O que você faz com as coisas que acontecem? Isso me remete a uma história muito conhecida, as crianças conhecem, todo mundo aqui conhece a história da Branca de Neve. Lembra da história da Branca de Neve? Aquela história tem uma moral. Quem assistiu o filme, quem assistiu o desenho, a madrasta, ela tinha um espelho bonito. Ela chegava para o espelho e dizia assim: espelho meu, existe alguém mais bonita do que eu? O espelho falava para ela: não, é você. O que acontecia? A madrasta estava em paz, o reino estava em paz, Branca de Neve estava em paz, estava todo mundo feliz. Parte 2, ela ia lá: espelho meu, existe alguém mais bonita do que eu? O espelho falava assim: não. A madrasta estava feliz, Branca de Neve estava em paz, o reino estava em paz, o espelho estava em paz. Até que chegou um dia, que ela chega e fala assim: espelho meu, existe alguém mais bonita do que eu? O espelho fala assim para ela: tem, Branca de Neve. A mulher vira bruxa, contrata um caçador, quebra o espelho,
bota terror no reino e matar a Branca de Neve. Moral da história. No que você se transforma quando você ouve o que você não gostaria de ouvir? Enquanto você está ouvindo só o que você gosta, você está todo mundo em paz. Está tudo lindo, maravilhoso. De repente você ouve um negócio que te contraria. A mulher virou bruxa, quebrou o espelho, botou terror no reino, contratou um caçador e mandou matar a Branca de Neve. Porque ela ouviu o que ela não queria ouvir. O que acontece conosco quando a gente passa pela tribulação? Quando a gente passa pela tempestade? Como é que a gente reage? Qual era a finalidade daquela tempestade, irmão? Os caras foram lançados amarrados. E eles quando saíram o quê? Eles saíram amarrados? Se não queimou nada, eles tinham que sair o quê? Amarradinho, né? Mas eles saíram o quê? Soltos. Não chamuscou o cabelo, não queimou a roupa, não queimou nada neles, nem cheiro de fumaça os caras tinham. Uma coisa queimou dentro da fornalha, é o quê? As amarras. Para que serve a tempestade? Para que servem as tribulações? Porque a Bíblia diz, embora sendo filho, aprendeu obediência pelas coisas que sofreu. As provações só têm uma finalidade, irmãos, queimar aquilo que está nos prendendo. Essa crise no seu casamento, essa crise no seu ministério, essa crise na sua família, essa crise no seu trabalho, tudo isso só tem uma finalidade. Tem coisa que está te prendendo e Deus está querendo te libertar. Mas a gente não. A gente quer arrumar. Opa, não é desse jeito que eu quero. Então a gente bota terror no reino, irmãos. A gente bota terror na vida. Em vez de entender, peraí, Deus está querendo tratar comigo aqui, ó. Essa área da minha vida. Você acha que Deus não está tratando com o brasileiro, irmão? Você acha que Deus não está tratando com a gente, não? A gente confiou num presidente no primeiro turno, confiou num presidente no segundo turno, não deu certo, depois confiou no exército, não deu certo. Aí depois ficou acreditando, não, na hora que foi eleição, na hora que elegeu o presidente do Senado, vai resolver tudo, também não elegeu o presidente do Senado, irmão. O que Deus está querendo nos ensinar com isso, irmão? Que o nosso recurso não está aqui não, irmão. Que nós temos só que olhar para o céu, porque o nosso socorro vai vir do alto, irmãos. O nosso socorro não vai vir do homem, o nosso socorro vai vir de Deus sobre a nossa nação. Então, se eu entender isso, irmãos, o que eu vou fazer? Eu não vou correr de Deus, eu vou correr para Deus. Quantas pessoas afastam da igreja, se encontra com elas e fala assim, irmão, o que é que aconteceu? Você sumiu, você não está vindo mais na igreja, não estou te vendo mais. Ah, pastor, eu estou passando por uns problemas, eu estou dando um tempo. Dando um tempo do quê, irmão? É a mesma coisa você estar doente e fugir do médico. Tem cabimento um negócio desse? Você está com dor de dente e fugir do dentista. O médico te encontra e fala assim, o que foi que você sumiu, você não veio mais no consultório, não deu sequência. Não, doutor, comecei a piorar, e aí eu dei um tempo de vir aqui no médico. Meu Deus, é agora que você tem que vir, criatura. É na hora dos problemas das pessoas, em vez de elas irem para Deus, elas fogem de Deus. E querem obter o resultado, irmãos. Mas quando você entende que Ele está com você, em toda e qualquer circunstância, você vai sempre se sentir seguro. Jó disse assim, eu sei em quem tenho crido, e o meu Redentor é poderoso. Deixa eu só te falar uma coisa e eu encerro com isso e nós vamos orar. Quando aqueles jovens, 3 jovens estavam ali reunidos, passou por todo aquele momento, antes deles serem lançados dentro da fornalha. Eu quero te fazer uma pergunta e eu acho que você vai chegar na conclusão que eu cheguei também. Onde estava o quarto homem? Onde estava o quarto homem, irmãos?
lá longe deles? Você acha que o quarto homem estava longe deles, irmãos? Não, irmão. Para mim, o quarto homem estava ali, irmãos, junto com eles naquele momento. Você já percebeu que é nas adversidades da vida, é nas tempestades, que o Senhor muitas vezes se deixa conhecer? Não significa que Ele não estava com você o tempo todo, porque é promessa dessa palavra: não vos deixarei só. Vocês não estão órfãos, eu vou estar com vocês todos os dias, até a consumação dos séculos. Quando os meninos ficarem em pé lá, o quarto homem já estava do lado deles, mas eles não estavam vendo, irmãos. Quando eles estavam aqui no altar, e Nabucodonosor afrontou eles, intimidou eles diante de todo mundo, quis botar terror na cabeça dos caras, o quarto homem já estava aqui. Quando eles foram lançados dentro da fornalha, o quarto homem se deixou conhecer. Preste atenção, a sua vida, quando está nas mãos de Deus e você está confiando no Senhor, Deus permite que quem está à sua volta comece a ver a manifestação do poder de Deus. Como aquela pessoa está passando por isso e ela está firme. Uau! Olha o que ela está vivendo e ela está firme ali. Sabe o que ela está vendo ali, irmão? Sabe o que ela está vendo? Ela está vendo o quarto homem junto com você. Dinheirinho na conta, as continhas pagas, tudo organizadinho. A gente tem a tendência de falar assim para Deus: Deus, por favor, não mexe não, Senhor. Deixa do jeitinho que está. Se melhorar, estraga, Senhor. Não deixa, não, Senhor, olha, pode ficar assim o resto da minha vida. A gente pensa assim, eu não penso, irmão. Mas funciona desse jeito? É assim que funciona, irmão? Não é assim que funciona. Pastor, o senhor está falando que vai vir coisa ruim? Não, querido, eu estou te preparando para a vida. Porque elas podem vir. E quando vier, você tem em quem se segurar. Porque senão, irmãos, a gente entra no caminho da murmuração. A gente entra no caminho da reclamação. A gente entra num caminho de arrumar o culpado, porque nós somos especialistas em arrumar culpado para os nossos problemas. E o maior problema da minha vida não é a minha mulher, o maior problema da minha vida não são vocês, o maior problema da minha vida sou eu mesmo. Então, a única maneira que eu tenho, que eu consigo me salvar, é se apegar a essa palavra aqui, irmãos. Então, todas as vezes que você vier aqui, saiba que Deus está te dando alimento para te ajudar amanhã lá no serviço. Porque talvez amanhã, pastor, não fala isso não me entenda, eu não estou falando. Talvez amanhã pode ter uma fornalha te esperando, irmão. Amanhã pode ter alguém querendo te jogar na cova dos leões. Mas saiba que Ele é o Deus que te livra da fornalha.
mas Ele é o Deus que te livra na fornalha. Ele é o Deus que te livra da cova, mas Ele é o Deus que te livra também na cova. Ele é o Deus que te livra da tempestade, mas Ele é o Deus que te livra também na tempestade. Ele é o seu Deus. Ele está com você o tempo todo. E tudo isso aí que você passa é só para queimar o que está prendendo você. Queimou? Entendi. Você não tem ideia, irmão. Você não tem ideia. Tem coisa que Deus ministrou no meu coração nesses 30 dias de reclusão lá em casa que eu nunca preguei e eu nem vou pregar talvez. Você não tem ideia do que o Senhor ministrou lá naquela cova, lá dentro daquela fornalha, irmãos. Minha mente guerreando aqui comigo. Você vai morrer, você vai morrer, você vai morrer, você vai morrer. E Deus falando assim: meu filho, você vai viver. Você vai viver. Você vai viver. Passei pela fornalha. Não tive sequela. Não tive nada, irmãos. E eu olho para trás. E eu agradeço a Deus pelo livramento e pela bondade dEle. Porque Ele foi fiel comigo no meio daquela fornalha. Feche seus olhos.